sempre com a gente, o Jaldene Nunes, que inclusive já passou por essa casa, já militou com a gente. O nosso colega aqui, esqueci o nome dele, sei que é um PM, aposentado? Não, tá nativo ainda, né? Como é que é? Fábio, né? O grande Fábio também está com a gente aqui acompanhando essa movimentação. Bom, deputado, o que a gente está sabendo é que o senhor hoje vai receber uma comenda de honra ao mérito, inclusive a autoria do vereador Marcos Pernambuco, e com certeza o senhor está feliz. Com certeza, doutor Luiz, essa comenda aí de honra ao mérito, ofertada pela Câmara Municipal, numa iniciativa do vereador Marcos Pernambuco, me enche de alegria, satisfação, de honra e também, diria a você, de responsabilidade, porque a responsabilidade cada vez mais aumenta no sentido de como é que eu posso retribuir a todo esse reconhecimento e essas homenagens feitas pela população de Goianésia. Trabalhando mais e mais em Brasília para retribuir essa confiança. E eu faço isso mesmo. O meu trabalho, Antônio Luiz, a minha missão em Brasília é poder mostrar a nossa dedicação e ter resultado para o município. E eu fico muito feliz que essa honraria, que na verdade ela já foi dada, foi hoje pela manhã, a sessão foi às 8 horas da manhã, eu já tive a oportunidade de receber essa comenda, mas eu também fico feliz de, no dia que eu venho para receber essa comenda, poder trazer boas notícias também para a cidade do nosso trabalho em Brasília. Na área da educação, tive a oportunidade hoje de fazer uma visita lá no IP, de uma obra do governo federal, uma obra que estava paralisada, Antônio Luiz, obra do FNDE, da educação, e nós conseguir na retomada de obras do governo federal, colocar cerca de R$1.100.000 nessa obra, e vamos agora efetivá-la, concluí-la, 6 salas de aula, com espaço cultural, espaço para atividades, uma área muito importante lá no IP. Mas mais do que isso, conseguimos liberar para o município de Goianésia, já foi feita a licitação, a obra deve iniciar nos próximos 30 dias, eu fui lá no local, lá no Flamboyant, todo o terreno já está todo preparado para iniciar a obra, a empresa já foi escolhida em licitação pela prefeitura, e é uma obra de mais de R$5 milhões, R$5.400.000 de investimento do governo do presidente Lula aqui para Goianésia, fruto do nosso trabalho em Brasília também. Então fico muito feliz de ter o que apresentar. E mais do que isso, eu tive a oportunidade depois lá da Câmara Municipal fazer uma visita ao prefeito Renato de Castro e comuniquei a ele mais um benefício para a cidade de Anápolis, enquanto ele já vai licitar, na verdade já licitou a creche lá do Flamboyant, nós conseguimos mais um recurso de creche também, mais de R$5 milhões. Esta creche será ali para a região de Mariana. Então, mais uma creche para o município. Esse foi um pedido do prefeito Renato de Castro quando ele tomou posse. Quando ele tomou posse, eu fiz uma visita a ele e ele falou: olha, eu estou com muitas demandas aqui. Uma delas era a saúde, mas uma outra demanda é a moradia, mas eu estou com uma urgência na área de creche. O que você puder arrumar de creche, para mim vai ser muito importante. Então nós já conseguimos, em um ano só, nós estamos na metade do ano praticamente ainda, 2 creches para o município. E ainda conseguimos retomar essa obra lá do IP, que é 6 salas de aula, lá é uma escola de ensino fundamental, que estava paralisada. Então, uma escola de ensino fundamental que estava paralisada, nós vamos entregar 2 creches, uma no Flamboyant, outra no Mariana, sem contar a creche lá do Hermínio Lopes. Lá também tem recurso do governo federal, nós estamos participando naquela creche que já está no final. Inclusive, nós que moramos aqui na cidade, quando o senhor fala essa escola lá no IP, hoje eu diria que o bairro que mais realmente necessita de uma escola é justamente o IP. O tráfego ali para vir para a cidade ali pega um pouquinho ali de uma GO, a coisa ali é um pouco perigosa. Então essa escola que vai ser construída lá, pode ter certeza, vai ajudar muito, viu? Essa é a diferença do nosso trabalho, Antônio Luiz, porque eu não faço o trabalho lá do gabinete em Brasília. Eu faço questão, quando as pessoas sinalizam uma necessidade, é claro que tem problema de tempo, de agenda, não é fácil, eu ando o estado de Goiás todo, mas eu me esforço
de estar lá na base, lá no local. Eu fui lá no IP. Hoje, fui lá, visitei. Fui lá no Flamboyant. Fui lá, visitei, porque eu quero, quando me perguntarem e falar, eu não estou falando porque alguém disse para mim. Eu fiz questão de ir lá, e eu faço assim. Por exemplo, ontem eu estive em Porangatu, estive em Mutunópolis, em Estrela do Norte, em Trombas, em Formoso e Santa Teresa. Tudo num dia só. Mas, deputado, então tá... E visitando obras do governo federal. Hoje eu estou aqui em Goianésia, passando a manhã toda. Eu cheguei aqui em Goianésia hoje pela manhã, 8 horas, já estava na Câmara, fui no prefeito, fiz a visita na Prefeitura Municipal, mas fiz questão de ir lá no IP, fiz questão de ir lá no Flamboyant, fiz questão de visitar no local para ver isso que você está falando. Então é por isso que eu lá em Brasília tenho condição de trabalhar. E eu quero fazer mais ainda pela nossa querida cidade de Goianésia. E essa questão de creche, me parece que é algo tipo assim, parece que todo tanto que faz e aparece mais menino, né, deputado? Claro, e na realidade, eu vou te dizer, Antônio, é porque a demanda está muito reprimida. Infelizmente, em 6 anos do governo federal anterior, que aí conta-se 2 do Temer, mais 4 do presidente anterior, não foi feito, não foi aberta uma vaga sequer de creche, não é em Goianésia, no estado de Goiás, no Brasil. Então, a demanda fica reprimida. Então, todo tanto que faz é pouco. Eu me lembro lá atrás, na área da moradia, por exemplo, e nós trouxemos muita moradia aqui para Goianésia, você sabe disso, no governo Lula e no governo Dilma. O presidente Lula anunciou 1 milhão de moradias no Brasil com o programa Minha Casa Minha Vida, quando ele lançou o programa. E o pessoal falava o seguinte: isso é demagogia, isso é mentira de político, da onde que vai fazer 1 milhão de casas? E ele não fez 1 milhão, ele fez 3 milhões de moradia no Brasil. E não deu para quem quis, porque a demanda era de 10 milhões. Fez 3, já melhorou. Mas depois, com a saída da Dilma, ficamos 6 anos sem ter moradia nenhuma nos municípios também. Agora, começou-se a fazer moradia novamente com o programa Minha Casa Minha Vida, mas não dá para quem quer também, é o que você falou. Parece que todo tanto que chega, ainda é pouco, mas é porque também não foi feito. Passou, cada ano que passa sem fazer nada, vai aumentando. Por isso que nós estamos trazendo, olha, num ano só, a escola de ensino fundamental, lá do IP, a questão da creche lá do Flamboyant, agora a creche no Mariana, a creche do Hermínio Lopes, tudo, e não vai dar para quem quer ainda, porque precisa mais. E eu vou continuar trabalhando lá em Brasília, nessa área da educação, buscando escola, buscando creche, mas vou trabalhar também na área da saúde, que é uma coisa que o prefeito me pediu, e na área da moradia, que eu já estava trabalhando desde a administração anterior, que eu já estava trabalhando na Caixa Econômica Federal, na busca de recursos para garantir moradia popular aqui em Goianésia. Tá certo. Deputado, agora passando um pouquinho para o campo político, como é que o senhor, e evidentemente, né, os seus amigos parlamentares, está vendo aí essa questão desse tarifaço aí do presidente Donald Trump dos Estados Unidos? Como é que o senhor está vendo aí hoje, por exemplo, dia 6, entra aí a questão desse tarifaço dos 50% para inúmeros produtos. Como é que o senhor está vendo aí o futuro da nossa economia? Tem que ver com preocupação. Não podemos menosprezar ações como essa. São ações, eu diria, ações irresponsáveis, que na verdade o presidente dos Estados Unidos toma uma iniciativa dita, entre aspas, na área econômica, porque é uma tarifa na área econômica, mas tentando ter influência política e tentando ter interferência em outro país, o que é um absurdo. Nós não vamos interferir lá nos Estados Unidos. Aí alguém pode falar, não, mas o Brasil não vai interferir nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos é maior do que o Brasil. Pois é, mas quantos países são menores que o Brasil e o Brasil não interfere? Então, cada um tem que manter sua autonomia, tem a soberania de cada país. Então, agora, como é que a gente enfrenta, eu diria, uma ação irresponsável como essa que o presidente dos Estados Unidos está fazendo, não apenas com o Brasil, em vários lugares do mundo, tarifando os países e com isso pressionando. Trabalhando com responsabilidade. Nós não vamos ficar fazendo demagogia, fazendo barulho, ou entrar no clima de guerra. Não, vamos trabalhar do ponto de vista técnico. O presidente Lula tomou uma iniciativa importante, formou uma comissão de alto nível, coordenada pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, onde tem a participação do Fernando Haddad, que é o ministro da Economia, e representantes dos setores empresariais, dos vários segmentos brasileiros, para fazer um estudo e acompanhar de perto as consequências dessa ação do tarifaço que os Estados Unidos está querendo implantar. De início, mais da metade do que foi anunciado dos itens que seriam tarifados já foram tirados da lista. Por quê?
Porque lá nos Estados Unidos mesmo teve repercussão. Os próprios empresários, empresas lá dos Estados Unidos, perceberam que aquela medida seria nociva para eles. Então eles tiraram, eles pressionaram, fizeram discussões lá e já tiraram. Aqueles que ainda continuam na lista de tarifação maior, o governo federal está preparando-se para poder dar o apoio necessário a essas empresas que podem ser prejudicadas. Então, o BNDES, coordenado pelo presidente do BNDES, Luiz Mercadante, num trabalho com o Fernando Haddad, ministro da Economia, junto com o Geraldo Alckmin, nosso vice-presidente, fazendo uma listagem desses setores que porventura poderiam ser prejudicados, as empresas que poderiam ser impactadas, e essas empresas serão ajudadas de maneira pontual pelo governo federal para não ter problema para a empresa, não ter desemprego e para não ter consequências nocivas para os empreendimentos de exportação dessas empresas. Mas no seu ponto de vista, há uma expectativa de que outro dia mesmo um jornalista entrevistando lá o Trump perguntou se ele conversaria com o presidente Lula. Ele disse que sim, conversaria. Nos bastidores, o senhor que é do meio, o senhor acredita que vai haver um bate-papo dos dois? Claro, vai ser. E se tem alguém que sinaliza e é o símbolo do diálogo, é o presidente Lula, não é o Trump, né? O Trump é o símbolo do autoritarismo, né? Daquele que impõe as coisas sem conversar com ninguém. Esse tarifaço para o mundo inteiro sem conversar com ninguém. O presidente Lula é visto no Brasil, no mundo inteiro, como um grande estadista. Conversa com todos, dialoga. Agora tem uma coisa, ele não abre mão da soberania nacional. O Brasil tem seus problemas, tem as suas dificuldades, tem os seus defeitos, tem os seus erros, tem as suas limitações, mas a gente resolve aqui. Não é gente de fora que vai vir entrar aqui para poder ditar a nossa soberania. Então o presidente Lula tem firmeza no diálogo, então tem abertura total. E nós gostaríamos que esse diálogo tivesse sido feito antes de instituir, anunciar uma coisa como essa. Mas paciência, nós estamos trabalhando e na hora oportuna, já com os dados, com as informações necessárias, essa comissão que está trabalhando, ela saberá defender os interesses do Brasil. Então, nós estamos muito seguros. E eu vou dizer mais, viu, Antônio Luiz? Esse gesto dos Estados Unidos de poder indicar, anunciar esse tarifaço, não apenas para o Brasil, mas para o mundo, não é sinal de força, é sinal de fraqueza. Eu diria sinal de desespero, de quem está perdendo a força econômica no mundo. Por quê? Porque outros países estão ocupando espaços também. O mundo agora não é mais assim, todo mundo dependendo dos Estados Unidos, tem outras alternativas. E, inclusive nessas medidas que são tomadas contra o Brasil, elas, por um lado, elas são um problema, geram uma certa crise, mas você já viu aquela máxima que fala assim, quando é crise, também é oportunidade. Então, numa coisa como essa, abre-se novos mercados que às vezes a gente fazia só com os Estados Unidos, até para ficar bem, por conveniência, já que eles não querem, tem quem quer. Então a gente pode abrir mercados e negociar com outros lugares. É assim que já está acontecendo, vários países sinalizando para comprar aquilo que os Estados Unidos querem comprar com a tarifação de 50%. Aí nossos empresários não têm como vender para lá, mas vão ter oportunidade de abrir novos mercados em outros países. Agora, e essa questão também do ministro do STF, o Alexandre de Moraes, me parece que tudo que está acontecendo em Brasília, ligado à área dele, não é apenas ele como ministro, mas tudo é o canetão do Alexandre. Na sua visão, o que está acontecendo ali, deputado? Olha, eu sou daqueles que sempre trabalhei, não apenas agora, estou na política, você me acompanha, sabe, estou na política há mais de 40 anos, e a coisa mais importante na política é a democracia. E democracia não é uma palavra, a democracia é uma atitude. E a primeira atitude da democracia é respeitar a Constituição. A Constituição é a nossa lei maior. E essa Constituição, qual que é a vantagem dela e a democracia? É que ela vale para todos. E ela não vale só na hora que me convém. Quando está bom para mim, vamos cumprir a Constituição. Quando não está bom para mim, deixa de lado a Constituição. Não, a Constituição é para valer. Ela é a lei maior. E o Supremo Tribunal Federal é o poder judiciário. A democracia prevê o quê? 3 poderes. Poder executivo, poder legislativo e poder judiciário.
3 poderes que a Constituição diz que são poderes independentes. E que cada um tem que respeitar o outro. Cada um está na sua função. Então, eu sempre trabalhei, eu sou do Poder Legislativo. Então, eu sempre trabalhei respeitando o Executivo e respeitando o Judiciário. Isso não quer dizer que eu concorde, mas eu tenho que respeitar. Então, eu sempre respeitei. Então, e agora, o que está acontecendo no Brasil, o problema não é o Judiciário, o problema não é o STF. O problema é que tem gente que não respeita o Poder Judiciário. Respeitava quando o Judiciário falava o que ele queria. Quando o Judiciário fala o que ele não quer, aí ele não respeita. Isso não é democracia. Então, a eleição vale quando o resultado é a favor para mim. Quando eu perco a eleição, a urna eletrônica já não vale. Mas a urna eletrônica valia quando ele ganhava a eleição. Quando ele perde, a urna eletrônica é fraudada, é isso, aquilo. Então isso não é democracia. Eu sou daqueles que eu já ganhei, eu estou no meu 6º mandato de deputado federal. 2 mandatos de deputado estadual. Pouca gente tem 8 mandatos seguidos. Mas eu já perdi muitas vezes. Sabe por que eu estou aqui como deputado federal? Porque quando eu perdi, eu respeitei o resultado. Eu não saí para a rua xingando, eu não saí para a rua agredindo, eu não saí para a rua enfrentando o STF. Não, eu respeitei e me preparei para outro. Perdi várias, mas ganhei. E hoje eu sou respeitado em todos os lugares que eu chego, mesmo por aqueles que não me apoiam, mesmo por aqueles que disputam comigo, mas me respeitam. Por quê? Porque eu sempre respeitei também. E respeito a democracia. Então, esse é o que está acontecendo hoje no Brasil. O problema não é o STF. O problema é aqueles que não respeitam a democracia. A democracia é o seguinte: tem uma lei maior, a lei tem que ser cumprida. Agora, a pessoa não cumpre e não quer ser penalizada. Na medida que não cumpre, tem pena para quem não cumpre. Isso vale não é só para uma pessoa, para todos. Tá certo então, deputado. Esse assunto, como se diz, eu sei como é que é. Se a gente fosse o dia inteiro para debater, e eu sei que o senhor tem mais outras, como o senhor disse, andou bastante, mas talvez ainda tenha até mais lugares. Hoje ainda tem sessão hoje em Brasília ainda. Isso, e tudo no pé, no carro do deputado? Carro. Eu vou chegar lá em Brasília para poder participar da sessão, apesar que tem gente que está lá querendo impedir a sessão. Está querendo impedir a sessão por quê? Porque as coisas não estão sendo encaminhadas do jeito que eles gostariam, quer dizer, não respeita a democracia. Tá certo, então, já são 11h34. A gente quer agradecer o senhor pela visita aqui, a nossa emissora, essa visita que o senhor fez aqui à nossa cidade, trazendo essas notícias agradáveis, né? E a gente espera que os demais políticos aqui reconheçam, né? Eu acho que é importante lá na época da inauguração, né? Lembrar do seu nome também, porque eu acho que só quando aparece um nome tem que aparecer toda a parceria, né? Toda certeza. Eu acho que é por aí que funciona a palavra democracia, né? Não, do nosso lado, você sabe, Antônio Luiz, que eu sempre trabalhei aqui pelo município, independente de partido político, independente de quem está à frente da prefeitura, eu sempre ajudei a cidade, independente das disputas eleitorais, sempre preocupei em ajudar o município. Mas é verdade o que você está falando. Quando há o gesto de interesse, de reconhecimento, fica até mais fácil da gente ajudar. Vou citar um exemplo aqui muito importante, Jales Fontoura. Uma liderança que é respeitada, por quê? Porque tem esse perfil de independente também das disputas, dos enfrentamentos, dos posicionamentos, mas sabe ter diálogo sobre enfrentamento. Eu me lembro que quando ele foi prefeito, ele me procurou lá em Brasília, independente de partido, falou: eu preciso que você me ajude a resolver a questão da UPA da cidade. É uma questão que está encravada no Ministério, preciso da sua ajuda. E eu fui com ele no Ministério várias vezes e conseguimos resolver, e depois ele fez isso que você falou, reconhecimento em público na inauguração de quem participou junto, que a gente era parceiro. E toda oportunidade que tem, ele lembra disso. Quer dizer, é um gesto que abre porta, que facilita para a gente poder continuar fazendo o trabalho. Mas não é isso, o meu trabalho não depende disso. Várias cidades, não é o caso de Goianésia, várias cidades onde às vezes eu não tenho reconhecimento de quem administra, mas eu continuo ajudando a cidade. E diga-se de passagem que essa UPA serve demais aqui a nossa população de cidades e vizinhas que vêm por aqui, né? Acho que essa questão dessa UPA aí veio a ajudar demais aí essa área da saúde em nossa cidade.
Deputado, as suas considerações finais, muito obrigado mais uma vez pela presença aqui nos estúdios. Eu quero agradecer você, né? Agradecer a direção aqui da Itajá FM, parabenizar